Uma dúvida que vocês sempre me trazem é como faz pra estudar exatas? Mari, como que faz pra gostar de física, de matemática? Mari, eu sou horrível em matemática, eu sou horrível em física. Como que você gosta disso? Como que você começou a estudar? Quais materiais você usou? Vocês me perguntam isso o tempo todo. Por isso eu decidi trazer as minhas dicas de quando eu comecei a estudar física, porque eu sei que tem muita gente que ou não sabe por onde começar e tem muita dúvida nesse começo, ou já conseguiu passar do nível básico, mas tá travado ali naquele intermediário entre, por exemplo, uma FUVEST e a prova do ITA. E eu fiquei travada nesse estágio por muito tempo, então eu sei como é. E uma coisa que eu preciso contar é que física era a minha matéria menos favorita no ensino médio. Eu era muito ruim em física, porque eu achava que eu tinha que estudar física como se estuda matemática. Só que a física, ela tem as suas peripécias. Então eu decidi trazer aqui dicas que eu apliquei e que me ajudaram a subir de nível em física. E eu só queria dar um aviso antes de começar o vídeo, que tudo que eu vou falar aqui são as minhas opiniões pessoais, coisas que funcionaram comigo. Se você já estuda física e dá certo pra você, continue fazendo o que quer que você esteja fazendo. Eu não tô falando a verdade absoluta e também não tô dando tutorial de como passar no ITA, sendo que eu nem passei no ITA ainda. Então, ouça, mas ouça fazendo suas próprias críticas e teste pra ver se vai dar certo com você também. A primeira coisa é que você precisa saber matemática. Não tem como estudar física sem saber matemática. É tipo querer estudar redação e literatura sem saber português. Ah, eu sei a estrutura da redação, mas se você não sabe ortografia e gramática básica, você não vai sair do lugar. E com a física é a mesma coisa, como se a matemática fosse o alfabeto, a linguagem da física, para você aprender física. Eu fiz até uma lista com as coisas que eu acho, assim, essencial você saber. Óbvio que não é tudo, mas caso você esteja, assim, do absoluto zero em exatas, para você tirar um print dessa lista e ir estudando. Preste atenção nessas coisas. Fração, potências e raízes, porcentagem, equações e inequações de primeiro e segundo grau, produtos notáveis, funções, tanto a parte algébrica quanto a parte dos gráficos, escalas, ordem de proporção, tipo inversamente proporcional, diretamente proporcional, geometria, plana e analítica. Analítica também vai te salvar nas questões mais difíceis. Trigonometria é essencial. Sistemas lineares, vetores, notação científica e ordem de grandeza. Sendo que essas últimas três, vetores, notação científica e ordem de grandeza, geralmente a gente vê na introdução à física, porque é uma parte da matemática que se aplica mais na física, mas é de suma importância que você saiba também. Quando eu entrei no Aritsá, para fazer o meu primeiro ano de cursinho pro ITA, eu já tinha uma base em matemática boa. Eu já tinha tirado mais de 40 em matemática no Enem, então assim, não posso dizer que eu era nível zero em matemática. Eu tinha um nível bom de matemática, eu estudei bastante matemática no ensino médio. E aí o que que acontece? Na primeira aula dele de dinâmica, ele desenhou o bloquinho, montou as equações e falou assim: "Ah, a física já foi embora, agora é só matemática, vocês resolvem o resto." E eu peguei pra resolver o resto e fluiu super de boa. E eu tava conseguindo fazer aqueles níveis ali de exercícios mais básicos, que era só bloquinho, um plano inclinado, uma polia, que não envolvia 30 mil equações. Só que o que aconteceu? Lá pras próximas aulas, tipo aula 9, aula 10, assim, quando já tava entrando na dinâmica de fato que é cobrada na prova do ITA e do IME, ele falava: "Essa é a parte física, a matemática é com vocês." E eu não sabia fazer a parte matemática. Porque tinham alguns problemas que era um sistema enorme, que eram tipo 7 equações e 6 incógnitas, e você tinha que ir descobrindo um por um, e tinha uma ordem pra você fazer isso da melhor forma. E eu simplesmente travava nesses problemas porque parecia que aquele era o limite da matemática que eu sabia. E olha que eu não sabia pouca matemática. Então, assim, matemática, para um nível avançado em física, você precisa não só saber, como dominar. Um exemplo mais básico é os gráficos de MRU. A gente vê MRU, no caso cinemática, pela primeira vez, geralmente no primeiro ano do ensino médio. E tem que ficar decorando aqueles gráficos de velocidade por tempo, posição por tempo no MRU, posição por tempo no MRUV, sendo que são só funções.
Se você sabe que tal coisa depende linearmente de outra coisa, você já sabe o formato do gráfico. Você não precisa ficar lembrando um por um. E eu acabava lembrando um por um porque eu não entendia que as fórmulas que eu estava vendo nada mais eram do que funções. O segundo ponto é que pode ser que você tenha bloqueio com física porque te ensinaram física do jeito errado. O ensino tradicional, mais comum para Enem e às vezes para outros vestibulares, acaba sendo muito superficial. Isso não é exatamente um problema, mas a questão é que quando o professor não te explica o porquê que você está aprendendo tal coisa, ou como você vai aplicar tal coisa, ele só te manda decorar e te dá um monte de musiquinhas e macetes para fazer mais rápido, você não está aprendendo de verdade. E aí, quando chegar ali numa questão que envolve um pensamento um pouco mais complexo, só o que você decorou já não vai ser mais o suficiente, porque não vai ser só aplicação de fórmula. Vai ser uma questão que você tem que interpretar, entender qual que é o fenômeno físico que está acontecendo e tudo mais. No meu caso, por exemplo, eu tive um professor que ele era um professor muito bom, mas no primeiro ano do ensino médio, ele pulou vetores. Ele foi direto para cinemática, sem explicar o que eram os vetores antes. Então, quando a gente aprendeu cinemática, a gente teve que aprender regra do polígono e regra do paralelogramo para as velocidades. Depois, quando a gente foi para dinâmica, a gente tinha que aprender regra do polígono e regra do paralelogramo para as forças. Enfim, ele tinha que explicar conceitos básicos de vetores praticamente toda a aula. Só que parecia que eram matérias diferentes porque a gente sequer sabia o que era um vetor. Então, por exemplo, para testar o seu nível de conhecimento, se eu te falar a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F, e eu te falar, se eu aumentar o comprimento de onda, o que acontece? O que você me responderia? A resposta é depende. Por quê? Porque o comprimento de onda, na verdade, ele depende da velocidade e da frequência. Então, eu mudar só ele, eu não tenho como saber o que está acontecendo. Por quê? A velocidade, ela vai depender do meio em que a minha onda está, e a frequência, ela vai depender da fonte que está emitindo essa onda. Ou seja, eu preciso saber qual dos dois que eu alterei para entender o que ocasionou o aumento no meu comprimento de onda. Pode ser que ou a frequência tenha diminuído com a velocidade constante, ou a velocidade tenha aumentado com a frequência constante. Então você precisa entender de onde vem cada coisa das fórmulas que você está usando, e elas vão deixar de ser só fórmulas, elas vão acabar se tornando embasamento. Entendimento da matéria. Você vai parar de olhar como essa é uma questão de termologia. Significa que eu posso usar a fórmula do que macete e tal fórmula, não sei o quê. Você vai começar a olhar a física como um todo e não só como partes separadas. Entende? Uma outra coisa também para quem está estudando a nível militar é, dependendo da fórmula, dá para você ver qual é a demonstração dela. Se você tiver curiosidade, você pode ver de todas. Aprender uma fórmula nova, vai no Google ou no YouTube e procura como é a demonstração dela. Algumas, eu diria até a maioria, são por cálculo. Então, se você não tem conhecimento de cálculo, você não vai entender muita coisa. Mas tem umas, como a que eu acabei de falar, que vem de outras fórmulas. Como, por exemplo, V igual a lambda vezes F, nada mais é do que a equação do MRU. V igual a delta S sobre delta T. Só que você manipula e chega no resultado que serve para ondulatória. E um bônus também dentro dessa dica sobre terem te ensinado de uma forma superficial ou de uma forma com muitos macetes e não com aprendizado de fato se a didática do seu professor não tá sendo boa para você, você não tá entendendo nada do que ele tá falando, procure outras aulas, procure outra forma de conhecimento. Pode ser que você aprenda mais lendo um livro, pode ser que você aprenda mais com um professor que dá aula de graça no YouTube. Tem vários professores excelentes no YouTube. Eu comecei a entender de fato a física dessa forma. Não foi na escola, apesar de eu ter professores bons, porque o meu nível ainda estava muito baixo para eu conseguir entender o nível da aula deles. Então, por exemplo, tem gente que prefere uma aula mais dinâmica, uma aula em que o professor faz muita piada para tornar a matéria mais gostosa. Ou tem gente que prefere aulas mais sérias, mais diretas ao ponto, sem tanta enrolação, sem repetir a mesma coisa 5 vezes. Encontre o professor que tem a didática que combina melhor com você. Agora, o terceiro ponto depende totalmente de você, que é você está estudando física do jeito errado. Eu não estou falando isso como verdade absoluta, repito mais uma vez, mas não adianta você assistir 500 mil videoaulas, ler tantas apostilas e chegar na prova sem fazer uma questão. E aí o ponto em que eu vejo muita gente falar é, por exemplo,
Ai, mas como que eu faço questão sem ver a teoria? A ordem que eu recomendo é: pegue a teoria por qualquer material, mas 80% do seu tempo vai ser fazendo questões. E se você, quando você está começando a fazer as questões, você não faz a menor ideia de como começar, de como interpretar um problema, de como ler o enunciado, caso o seu nível seja assim muito, muito, muito baixo, você pode pesquisar vídeos de resolução de questões. Tem de graça no YouTube. Isso me ajudou demais a subir o meu nível em física, principalmente para subir do patamar Enem pro patamar militares. Um exemplo aqui é que eu era muito, muito, muito pemba em MHS. Eu já tinha visto MHS um pouco na escola, eu já tinha visto MHS no cursinho, e eu simplesmente não conseguia fazer as questões. Eu sabia todas as fórmulas de cor, eu sabia aquela teoria de cor, eu poderia recitar o livro, e eu simplesmente não conseguia fazer as questões. Eu não sei que tipo de bloqueio que eu tinha. E aí, o que que eu fiz? Eu fui no canal do Universo Narrado e procurei as lives deles por matéria. E tinha uma aula do Caio Bianchi sobre MHS, em que ele resolvia várias questões de MHS da AFA. E eu assisti essas lives, quando eu voltei pra lista, parecia que eu conseguia fazer tudo. Parecia que, tipo assim, tinha quebrado aquilo de eu não conseguir ler e interpretar o problema, sabe? Por exemplo, aqueles problemas de, um relógio de pêndulo tá um pouco atrasado, qual que é a mudança no comprimento dele? Eu não conseguia fazer esse tipo de questão, que é uma questão, assim, um nível muito básico, que dirá as questões do ITA. E fazer isso me ajudou. E é por isso que eu fico muito feliz em falar pra vocês que o Caio tá inaugurando o curso dele de física. Eu confio muito no trabalho dele, eu acho a didática dele fenomenal, por isso eu fico muito feliz de falar pra vocês que ele tá abrindo esse curso. O foco do curso é pra quem quer passar nas provas mais difíceis, tipo ITA-IME, só que como ele parte do básico para o avançado, eu acho que também vai ser muito proveitoso para quem quer outros vestibulares mais difíceis, como SpaceX, AFA, Escola Naval, EFON, ou até mesmo FUVEST, se você quer FUVEST de exatas, que tem uma segunda fase bem difícil. As listas, elas têm desde questões de fixação para quem nunca viu a matéria, até questões intermediárias e questões muito avançadas e muito difíceis, vindas de Olimpíadas e aqueles livros de ensino superior que o pessoal fala, tipo, não entre nessa cilada, tudo usa cálculo. E ele seleciona as questões que são boas pro nosso nível, que a gente consegue fugir de cálculo. E para quem já tem um bom nível em física e quer só lapidar e aprofundar, eu acho que você vai aproveitar muito do curso também, porque ele tem aulas específicas de aprofundamento e elas são inclusive bem separadas das outras aulas. Só que eu talvez não recomendaria se você já tá fazendo um cursinho e você entende o cursinho, você acompanha as aulas do seu cursinho. Aí eu já acho que talvez seja melhor você só seguir o cronograma do seu cursinho mesmo, porque você trocar de curso, pegar cada matéria por um curso, é muito trabalhoso, você pode se embananar, porque é lista de um, é lista de outro, é apostila de um, então vai ficar muito confuso, talvez seja melhor você só seguir o seu. Agora, se, por exemplo, você chegou no cursinho e você não tá entendendo nada, eu acho que é bom você pegar, porque ele com certeza vai conseguir te levar do zero até algum nível muito bom em física. E também, se você faz cursinho presencial ou tem uma carga de estudos muito pesada, tipo tarde e noite, que nem a maior parte dos cursinhos, as aulas ao vivo do Caio são nas segundas à noite. Então, talvez, se você não tem um cronograma tão flexível, você não consiga acompanhar, apesar de elas ficarem gravadas. Só que o intuito da aula ao vivo é você conseguir tirar dúvida, né? Então, é bom que você avalie o que vai ser melhor pra você. Eu, particularmente, entrei nas aulas. E pelo meu nível de física, as aulas mais básicas de cada módulo, eu só li ali e passei por cima porque eu já conhecia toda a matéria. Mas as aulas de aprofundamento e a lista foram muito proveitosas para mim. Então, se faz sentido para você adquirir esse curso, na descrição tá o link para você conseguir comprar. E você pode usar o meu cupom também para ganhar R$50 de desconto. E é bom que você conseguisse assinar ele agora, porque ele tá dando um super desconto nessa primeira semana. Voltando pro vídeo, a quarta dica é que física é uma matéria visual. Você precisa ler o enunciado e visualizar
qual é o contexto do problema antes de você começar a resolver. Não entra no modo máquina e começa só a fazer conta, porque talvez você possa ser pego numa pegadinha, ou pode travar ali na resolução e não saber nem por onde continuar, nem o que você já fez, porque você só entrou no modo máquina. O mais importante, eu acho, para você começar a física, é saber desenhar os problemas. Os livros de física, quando chegam naquela parte inicial de dinâmica, tem muitas questões que são desenhe as forças. Desenhe as forças, desenhe as forças. Eu lembro que eu achava um saco ter que fazer um monte de questão desenhando força. Só que, se você não sabe desenhar as forças, você não sabe resolver. Ai, mas eu consigo imaginar e fazer de cabeça. Aí você vai esquecer que tem força de atrito. Aí você vai esquecer que tem a bendita da tração. Aí você vai esquecer que no plano inclinado, a normal ela fica inclinada também. Entende? Tem uns negócios assim que a gente cai às vezes por preguiça. Porque você precisa saber visualizar o problema. A quinta é você entender que nem tudo vai entrar na sua cabeça de primeira. Tem uma frase do Sommerfeld que eu simplesmente amo por ter me identificado muito com ela, que é a seguinte: termodinâmica é uma matéria engraçada. Na primeira vez que você estuda, não entende nada. Na segunda vez, você acha que entende, exceto por 1 ou 2 pontos. Na terceira vez, você sabe que não entende, mas nesse ponto já está tão acostumado que não te incomoda mais. O que eu quero dizer com isso é que você não precisa entender tudo de primeira. Porque se você está estudando para um vestibular de alto nível, um vestibular que precisa de aprofundamento em física, você vai ver as matérias mais de uma vez. É assim, necessário que você veja. Não existe isso de eu vou ver tal matéria da base até o avançado meio que em 1 ano, na primeira vez que eu vejo. Não, você precisa entender os pontos mais simples, entender como cada coisa acontece, quais são os conceitos antes de você de fato conseguir mergulhar na matéria. Por quê? Porque na segunda, na terceira vez que você olha, já vai estar natural para você. Já não vai ser aquela surpresa, aquele tanto de coisa para decorar, tanto de coisa para poder aprender. Então, se você travar na primeira vez que você tá vendo, não se desespera, não fica louco pensando, caramba, física não é para mim, eu nunca vou conseguir aprender isso. Não se desespere. Por quê? Porque pode ser que na primeira vez não tenha entrado nada na sua cabeça. Pode ser que você não saiba fazer uma questão sequer. Mas aí na segunda vez que você for olhar, você já viu a primeira vez, você já sabe do que se trata. Então você pode ir mais direcionado para onde estão as suas fraquezas, onde estão as suas falhas, qual parte exatamente você não entendeu. Travar no início de matérias difíceis, como por exemplo, eu não conheço uma pessoa que não tenha travado na primeira vez que viu moderna. Eu lembro quando o meu curso entrou em física moderna, que o pessoal mandava no grupo assim, o que esse cara tá falando? Eu não tô entendendo nada, porque você tem que abstrair muito bem para conseguir entender, entre aspas, essa matéria. Então, se você travar na primeira vez, não se desespera, fica calmo, é normal. Não são todos os conteúdos que são fáceis, nem todos que são difíceis. Eu não tô falando também que você só vai aprender física depois de 3, 4, 5 anos estudando. Não tô falando isso. Eu tô falando pra você entender que o seu aprendizado é gradual. Que você precisa dar passinho por passinho, e de nível 0 para nível 1, de nível 2, nível 3, de pouquinho em pouquinho. Não vai ser em uma aula, em um curto período de tempo que você vai conseguir assistir a aula, fazer a lista e já conseguir gabaritar todas as questões. Principalmente a primeira vez. Se você consegue isso, você é provavelmente um gênio. Eu notei isso porque o meu ponto de virada com a física, em que eu comecei a de fato entender o que estava acontecendo, foi no terceiro ano do ensino médio, quando eu comecei a revisar as matérias. E eu assisti, por exemplo, uma aula de cinemática pela segunda vez em 2 anos. E de repente tudo fazia sentido. Aqueles problemas que não faziam sentido nenhum, faziam todo sentido, porque agora eu conhecia a matéria, eu conhecia para que ela servia, eu conhecia o conceito de velocidade e de aceleração, eu não caía mais naquelas pegadinhas de velocidade média, de velocidade instantânea, e essas coisas assim que costumam confundir quem tá vendo pela primeira vez. Então, respeite o tempo para aprender cada matéria. Não tenta rushar tudo como se estudando 1 mês antes do vestibular você conseguisse dominar a matéria completamente.
Eu espero ter conseguido ajudar você que quer começar a estudar física e não sabe como, ou você que tá estagnado no mesmo nível e não sabe por onde melhorar. Lembrando que o link do curso do Caio tá na descrição, se você quiser adquirir. Tem o meu cupom lá, tudo bonitinho também. Mesmo que você não tenha o dinheiro ou simplesmente não queira adquirir o curso dele, tem muito professor bom de graça no YouTube. Por exemplo, eu estudei com ele de graça no YouTube, entendeu? Eu pesquisava as livezinhas dele, os vídeos dele no YouTube, e estudei assim por muito tempo. Eu não fiz nenhum cursinho no meu ensino médio inteiro, e mesmo assim consegui acertar, tipo, 13 de 14, 13 de 15 em física no Enem, sem grandes dificuldades. Claro que teve grandes dificuldades, tipo, as minhas únicas notas baixas em toda a minha vida foram em física, mas não é o fim do mundo, você vai conseguir aprender. É isso, beijo!